Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, é de grátis. Ajuda aí, vamos chegar nos 1000 inscritos. Indica para outras pessoas, chama outras pessoas para curtir a brisa aqui, as histórias, os poemas, as pérolas de sabedoria, como diria Felipe Martichello, e as indicações, né? Hoje eu recomendo filme clássico. É legal assim. Bom, eu tenho que achar legal, né? Mas eu acho legal de ter várias coisas aqui no canal. Dizem que não é legal isso pro YouTube, né? Que a gente tem que ter um nicho e ficar firme no nicho. Talvez fazer vídeo sobre tricô e crochê, que não é uma habilidade minha, então não vai dar para fazer. Mas eu tenho aqui um momento que eu falo de filmes antigos e tem uma galera que curte. É interessante, o canal acaba tendo assim, a galera que gosta de Sexta Sombria, que gosta do Saturday Horror Show, que vai cada um numa pegada diferente. E tem uma galera que curte filme antigo, clássico. E eu peço pra galera nova dar uma olhadinha nisso. E hoje eu recomendo filme clássico, faroeste, Sangue de Heróis. Esse filme, o nome dele em inglês é Forte Apache. E é muito importante entender, o nome dele faz mais sentido em inglês, na obra original, mas a ideia do Sangue de Heróis aqui também é interessante. Ele tem o Henry Fonda, o John Wayne, esse filme é de 1948, ele é em preto e branco, e ele é um filme do John Ford, que é um cara que ficou famoso por fazer grandes filmes contando essa história americana. Ele tem a Shirley Temple, super novinha assim, e é legal que o personagem principal aqui é o Henry Ford. O John Wayne, ele é um personagem secundário. E o que ele vai contar? Depois da Guerra Civil Americana, você vai ter um momento que os Estados Unidos vão usar o exército para desbravar o Oeste. E aí começa a campanha contra os índios. Tá? É contra os índios mesmo. Infelizmente é essa história. E aqui ele vai fazer uma referência à batalha do Little Big Horn e o massacre de Fat Man, que aconteceu em Fat Man, tá? Fat Man com E, não Fat Man, um homem gordo. Seria eu. De 1866. Qual é a ideia desse filme? Ele vai mostrar, ele vai contar a história do exército americano. Então eles estão, o personagem do Henry Ford, ele é o major, deixa eu ver, ele vai com a filha dele, né? Então você vai ter duas histórias acontecendo. Você tem o Coronel Thursday, que ele vai para esse lugar chamado Forte Apache, um lugar longe, seria uma das últimas fronteiras dos Estados Unidos até então o momento, onde seria muito difícil de você conseguir uma promoção, conseguir um ato heróico, né? E aí ele vai contar duas coisas interessantes. A primeira parte do filme, ela é aquela Hollywood clássica, meio engraçadinha. Então ele vai contar como que é a vida do soldado. As regras que ele tem que seguir, mas é feito tudo muito de um jeito assim, meio cômico, com personagens meio satíricos assim. Então tem os caras meio beberrão, tem aquele companheirismo, mostra é interessante que mostra a convivência. Você vai ver todo um desfile de uniformes, um uniforme para cada situação. E o Coronel Thursday, ele chega para substituir outro coronel. Ele tá viúvo, ele vai levar a filha dele. E nesse mesmo momento tá chegando o Tenente O'Rourke. O Tenente O'Rourke, o pai dele serve como sargento-major lá. E esse sargento-major, ele tem a medalha de honra. E o que acontece? O Thursday, ele tem uma visão muito idealizada do exército. Ele é citado muitas vezes West Point, as regras de West Point. Então a primeira crítica que ele faz é ele chegar e os caras estarem adaptados àquela região dos Estados Unidos. Os caras estão meio tipo os cowboys, assim.
Ele fala, ó, vocês vão começar a usar o uniforme do jeito correto, vocês vão seguir as regras do jeito correto. Mesmo a gente estando longe da capital, a gente vai manter aqui os padrões de West Point. E o Tenente Hulk, o Hulk, ele tá vindo como tenente de West Point. E ele virou superior do pai dele. Então você vai ter um pouquinho. Então a personagem Shirley Temple, ela é filha do Coronel Turner, ela faz a Filadélfia. Ela vai se envolver com o Tenente Hulk. Aí o pai dela. Então você vai ver assim a tensão de classes. Então ele não aceita que ela se envolva com o Tenente O'Rourke, porque o pai dele, ele é de uma patente inferior, mesmo ele tendo a medalha de honra. Por quê? Porque não podia isso, o padrão da época não era deselegante, as classes não podiam se misturar. Então tem uma série de críticas interessantes nesse sentido. E tem muito essa ideia de contar, de mostrar como que era a vida do soldado, como que era essa hierarquia do soldado. Esse uma das histórias do filme. Que no final você vai ter uma coisa muito interessante. O personagem do John Wayne, ele é um personagem que ele é um personagem secundário ali. Ele é importante, mas ele não tem uma relevância do Henry Ford, que é o cara. E aí o Henry Ford, essa coisa de manter os padrões, as éticas e ele querer muito fazer algo que vai deixar a marca do nome dele, vão conduzir a história e é onde você vai ter os grandes erros da narrativa, os erros da história. Não da história do ponto de vista da narrativa. Na verdade, esses erros que ele vai cometer é que vão manter a narrativa interessante. O John Wayne, ele faz um meio termo entre os dois. Ele faz os soldados entenderem o que o elo entre esse capitão, e ele mantém essa hierarquia no sentido de respeitar, mesmo discordando de coisas que ele está fazendo, e ele tenta fazer com que o personagem do Henry Ford, o Coronel Turner, entenda que ele está tomando decisões equivocadas. E ele não consegue em relação a isso com o Coronel Turner. E o que vai acontecer? No meio da trama vai ter um ataque de índios. Eles vão atrás desses índios, eles vão descobrir que é uma tribo desgarrada, e aí vem a segunda parte que é muito interessante. Se você imaginar isso em 1948, eu já discutindo isso. Você vai ter, do ponto de vista então você tem um cara que cuida da reserva. E você vê esse cara da reserva dando uísque para os índios, dando rifle para eles. Então, quando o personagem do Henry Ford chega lá, que é o Coronel Thursday, chega para averiguar, ele fala, pô, você está fazendo tudo errado, eu devia te prender. E aí ele tenta entrar em contato com os índios, porque os índios estão se rebelando, os Apaches. O personagem do John Wayne, ele vai entrar em... Ele fala, ó, eu conheço o Cochise, que é o líder dos índios Apache. Ele fala assim, eu vou entrar em contato com ele e pedir para ele, porque ele confia em mim. E realmente ele tinha uma boa relação com o Cochise e os Apaches. E aí o personagem de Joe Ford fala assim, ó, vai. Ele já tinha tomado algumas decisões equivocadas, você vê no filme, você vai entender, assim, de batalha e tal. Equivocadas no sentido de... Ele vai vencer uma batalha usando, por exemplo, alguns soldados. E os caras fazem uma coisa sem perceber. E ele manda, e o John Wayne confia nele, o capitão, o John Wayne, o personagem que ele faz, que é um capitão, vai, ele entra em contato com os índios, fala lá com os Apaches, fala com o Cochise, e aí você percebe que o Jerônimo, que é uma figura muito importante, está com ele, né? Então você vai ter vários índios famosos. E o que acontece? O Henry Ford, o Coronel Thursday, ele usa o John Wayne para atrair os índios, e ele não percebe isso, ele dá a palavra dele. E aí tem um encontro, e o Coronel Thursday acabou ofendendo o líder dos índios, fala, não, nós vamos prender, ou vocês obedecem, e aí é legal, a parte mais interessante do filme é a fala do Cochise com eles, falando, ó, a gente entende que nós não queremos mais luta com o homem branco.
E aí o pai branco disse que ia proteger a gente. E deu a gente para um cara mau caráter. E aponta pro cara que tá lá, que cuida da reserva. E fala assim, que fica dando uísque, que fica dando um monte de coisa, que tá explorando e acabando com a gente. Enquanto ele estiver aqui, a gente não vai querer ficar com ele. E o personagem do Henry Ford sabe que o Cochise está certo. Mas mesmo assim ele fala, não, você está ofendendo o governo americano e ou vai ser do nosso jeito ou a gente vai lutar com vocês. E aí vai ter a batalha e ele vai tomar uma série de decisões erradas e ele vai morrer com um pelotão nessa batalha. Tem cenas muito interessantes. Então, por exemplo, esse cara que ele veio substituir, ele queria dar aula em West Point. Antes dele sair para a batalha, chega a carta que ele iria para West Point. E a mulher dele fala assim, deixa ele voltar, porque ele não quer ser visto como covarde. Então você vai ver nesse filme duas narrativas interessantes. A questão da honra, da lealdade, dos princípios do exército americano, dentro do ponto de vista de 1948, né, que a gente está colocando aqui, e do jeito que a história foi narrada, e também, ao mesmo tempo, uma crítica a este mesmo exército ao governo americano no sentido da política de como tratar os nativos americanos, que são, no caso, os índios. E aí você vai ter essa batalha. E eles vão ser massacrados. Ele vai tomar uma decisão muito errada e o pelotão dele vai morrer massacrado, assim. E quem que vai contar a história dele? O personagem do John Wayne, que virou o coronel no lugar dele. E aí como ele conta... E aí essa cena final é muito louca. Porque então tem os jornalistas entrevistando o personagem do John Wayne e eles falam, então ele morreu como herói, não sei o que, papapá. E o personagem do John Wayne concordando, mantendo uma história que não é a verdadeira, para poder honrar a história do cara. Então ele vai ser colocado como um herói, vai ser que eles morreram bravamente, mas na verdade ele cometeu uma série de erros e ele morreu de uma maneira estúpida que não precisava ter sido. Mas o John Wayne vai... Então é legal você assistir no filme, porque o que acontece? Você tá vendo a história sendo criada no momento como ela foi contada, que você teria aprendido até então, até 1948, que o General Thursday era um herói, e você entendendo que naquele momento que o John Wayne está confirmando que ele é um herói, ele sabia que na verdade ele tinha sido muito burro e arrogante. É muito legal. Esse filme é muito interessante, preto e branco, e ele tem, o John Ford, ele é um cara que ele revolucionou o cinema americano e o cinema mundial ao criar grandes cenas de ação já nessa época. Então os filmes dele vão ter muitas perseguições, as batalhas, elas eram muito modernas até então para aquele momento, elas traziam uma energia e a fotografia delas, o modo como ele filmava, era de uma intensidade muito legal. Essa sequência final, quando tem a batalha... O filme ele vai meio arrastadinho, assim, com essas coisas meio engraçadinhas demais. Ele tem 2 horas. A primeira parte é meio... Você fala assim, puta, esse filme tá legal, mas tá muito... muito aquele exagero do Hollywood, assim, aqueles personagens meio caricatos demais. E aí, dessa sequência em diante, do meio para frente, ele fica muito doido, muito intenso, e ele consegue trazer essa grandeza dos nativos americanos, massacrando os soldados americanos, e a história que foi contada, que eles morreram como heróis, mas que, na verdade, não foi tão bem isso, desse jeito, assim, que aconteceu. Era uma coisa que podia ter sido evitada. Era ter tirado o cara que estava fazendo mal para os índios, acreditado nos índios e deixado os índios morar na reserva sem ser explorado pelo homem branco. Mas ele queria deixar o nome dele na história. E é legal a interpretação de John Wayne no final, ele confirmando a história, e você que assistiu com ele até ali, você sabe o que ele passou e você entendeu, olhando e falando assim, cara, não acredito que isso aconteceu. Muito legal, eu recomendo Sangue de Heróis, Forte Apache. O poema de hoje, ele é... Opa!
Então vamos lá. Quem conta um conto. Quem conta um conto aumenta um ponto, ou subtrai uma vírgula, ou multiplica uma exclamação, ou divide uma interrogação, mas não deixa de dizer a verdade, a única que existe, ou seja, a sua. É muito doido como a gente está vivendo uma época, até falei aqui em outros vídeos, né? Conversei sobre essa história aqui, de como que a gente está vivendo, como eu falei nos vídeos da era digital, como a gente está vivendo uma época onde a gente não pode acreditar na informação. E isso vem de muitas histórias, né? De quem conta a história do jeito que quer que ela seja. E não necessariamente ela vai corresponder ao que aconteceu. Fica muito claro no final desse filme, a hora que você vê o John Wayne confirmando a história que a mídia está contando para os Estados Unidos, enaltecendo o cara, e ele sabe que na verdade ele está subtraindo, multiplicando, dividindo e somando de um jeito que não corresponde aos fatos. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você gosta de filme clássico? Se você ficou com vontade de assistir o filme, procura aí. Eu não sei se tem algum serviço de streaming, mas você procura, acho que aqui no YouTube ou naqueles... Esse filme, se eu não me engano, tem aqui no YouTube, no canal de filmes clássicos. Talvez você ache, ele tem a legenda no Closed Caption em português. Você pode, acho que ele tem legenda, você põe lá e vem a legenda do YouTube, aquela legenda brancona, assim, mó estranha. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, indica o vídeo para outras pessoas. A gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.